Olá, boa noite. A vacinação contra o coronavírus no estado, as 100 mil doses já começaram a ser aplicadas. Na edição de hoje você vai ver como foi o primeiro dia de vacinação nos municípios, a felicidade dos idosos e profissionais da saúde que foram imunizados e a expectativa de quem ainda não recebeu a vacina. Farmácia assaltada em Vila Velha. Os funcionários foram surpreendidos pelos criminosos. Uma das vítimas, por pouco, não foi estuprada pelo bandido. Idoso é vítima de maus tratos no norte do estado. Ele é cego e era mantido em cárcere privado pelo neto. O suspeito já foi preso. Fique com a gente, o TN2 já está no ar. As mais de 100 mil doses da vacina contra o coronavírus já começaram a ser distribuídas aqui no estado. Nossas equipes acompanharam os primeiros vacinados em vários municípios. Idosos e profissionais da saúde terão prioridade neste momento. As doses de esperança começaram a se espalhar pelo estado. Depois que as mais de 100 mil vacinas chegaram ao Espírito Santo, nesta terça-feira foi a vez dos municípios começarem a imunizar. Viana foi a primeira cidade da região metropolitana. Lá, o seu Antônio de Paula Moura, de 65 anos, que vive em uma instituição, foi vacinado. Aqui na capital, quem recebeu a esperada agulhada foi o seu José Firmino, de 93 anos. Estava esperando, há muito tempo já estou esperando. Em Cariacica, a dona Joana Ornelas dos Santos, de 102 anos, recebeu a primeira dose no município e bateu palma depois. Em Vila Velha, neste lar de idosos, foi a vez da dona Maria Benícia Marques, de 76. Nós estivemos por lá, presenciamos também a imunização dos profissionais que lidam diretamente e diariamente com um grupo de risco. A Alda é fiscal de cuidado, nutre um amor imenso por esses idosos e sabe da importância gigantesca da vacina. É garantia, é cuidado, né? Que se você pegar, sem saber, você pode estar matando muita gente. O município de Vila Velha recebeu 4.263 doses de esperança. Pois é, agora o pessoal toma a primeira dose, o grupo prioritário, e daqui a 28 dias tem mais uma dose, 2 doses da vacina para curar, combater a Covid-19. É isso. As doses de esperança estão se espalhando pelo Espírito Santo. A capital recebeu mais de 4.700 doses. Cariacica ficou com 2.156 vacinas. E para Viana foram disponibilizados 354 frascos. Carregamentos do líquido mais precioso do momento também foram destinados para o norte e para o sul do estado logo pela manhã, escoltados pela Polícia Militar. Em Aracruz, na região norte, os índios que vivem na aldeia Piraquiaçu também foram imunizados. Eles fazem parte do grupo prioritário. O cronograma está sendo seguido e o momento é de calma. É esperar a nossa vez chegar. Nessa fase agora, nós estamos vacinando os idosos abrigados numa instituição de longa permanência, né? Nós vamos também vacinar os profissionais de saúde da rede municipal de saúde de Vila Velha e dos hospitais aqui do município também. E já estamos totalmente preparados para vacinar o público que o Ministério da Saúde definir aí nos próximos dias. A minha hora, sua hora, a hora de todo mundo tomar a vacina, se livrar desse vírus, vai chegar. Enquanto isso não acontece, a gente continua acompanhando a esperança se espalhando, feliz da vida por dar boas notícias. Fica tranquilo, daqui a pouco a gente deixa de sorrir só com os olhos e tira a máscara para mostrar o sorrisão na cara. Mas é daqui a pouco, tá bom? A gente está precisando sorrir mais, né? Olha, gente, a mulher mais idosa do estado será a primeira a receber a vacina em Barra de São Francisco, no noroeste do estado. Maria Rita Pereira fez 114 anos no último dia 15. Ela nasceu em 1907, venceu a pandemia da gripe espanhola e agora será imunizada para também vencer a pandemia da Covid-19. A idosa deve receber a dose amanhã, às 10 da manhã. Depois, a equipe segue para o abrigo de idosos do município, onde todos serão vacinados.
Olha, as primeiras doses da vacina começaram a ser aplicadas ontem mesmo. A primeira pessoa aqui no Espírito Santo a ser imunizada foi a técnica de enfermagem Yolanda Brito, de 55 anos. Ela trabalha na linha de frente contra o coronavírus. Olhos voltados para o céu. De lá chegava a esperança. O fim de tarde, tipicamente capixaba, rosa, azul e branco, recebeu o avião que transportava a tão esperada vacina contra a Covid-19. As mais de 100 mil doses chegaram em solo capixaba no final da tarde desta segunda-feira. O avião pousou no aeroporto de Vitória por volta das 6h20 da tarde. Um comboio foi formado para ajudar no transporte das doses que do aeroporto seguiram para o Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra, escoltadas por viaturas da Polícia Federal e Rodoviária Federal. Nesse momento há uma vitória da civilização, há uma vitória daqueles que apostam na ciência, aqueles que apostam na vida e naquela solução que tem de fato evidência, que tem eficácia, que vai salvar todas as vidas. Yolanda Brito, técnica de enfermagem de 55 anos, foi a escolhida para receber a primeira dose da Coronavac aqui no Espírito Santo. Ela faz parte do grupo prioritário desta primeira etapa de imunização. Muito emocionada, ela recebeu a vacina ao som dos aplausos. Fiquei muito emocionada, né? E fiquei muito feliz e esperançosa, né? E ao mesmo tempo eu fiquei assim, nossa, agora vai ser o fim do Covid-19. Neste primeiro momento, apenas profissionais da saúde, indígenas e idosos vão receber a vacina contra a Covid-19. Ao todo, quase 48 mil capixabas vão ser imunizados. A segunda dose da Coronavac deve ser aplicada entre 14 a 28 dias após a primeira dose. É hora de ter paciência. O primeiro passo foi dado. Yolanda abriu os caminhos da vacinação aqui no estado. Agora é esperar para que toda a população capixaba seja imunizada. Não está aberta uma vacinação para a população em geral. Será uma vacinação restrita, onde nós chamamos de extramuro. Os trabalhadores da saúde vão até os locais onde tem a população que receberá a vacina. Dona Yolanda não teve nenhuma reação à vacina e agora espera ansiosa pela segunda dose. Mesmo trabalhando na linha de frente, ela nunca teve coronavírus e reforça que os cuidados não devem parar só porque a vacina chegou. Continuar com o uso da máscara, o uso do álcool gel, a lavagem das mãos principalmente, né? Não podemos relaxar, né? Porque o vírus ainda continua. Hashtag vacina e confia. Esse é o lema para os próximos dias dos capixabas que aguardam cheios de esperança a tão sonhada imunização em massa. Nós estamos numa segunda onda, na segunda fase, né, da doença e é preciso a gente continuar mantendo todos os cuidados necessários, porque vamos ainda precisar do ano todo de 2021 para que a gente possa imunizar boa parte da população brasileira e boa parte da população capixaba. Meu sonho agora é ver todo mundo imunizado. É o sonho de todos nós, né? Só que ainda não vai ser possível imunizar toda a população, viu? A Secretaria de Saúde do Estado espera receber mais doses da vacina no começo do mês que vem. O pontapé inicial foi dado, mas a luta contra o coronavírus está longe de acabar. As doses da vacina vão chegar aos poucos em pequenas quantidades. A imunização vai ser por etapas e prioridades. O próximo passo deve ser dado no início de fevereiro, quando o estado deve receber uma nova remessa da vacina contra a Covid-19. Novos lotes de vacinas são esperados para, até o início de fevereiro, serem disponibilizados pela União aos estados e municípios. Então, nós poderemos avançar dentro da priorização dos grupos na vacinação de mais cidadãos do nosso estado. As doses que chegaram nesta segunda-feira aqui no Espírito Santo são da vacina Coronavac. Mas o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, diz que o estado está negociando também outras vacinas com outros laboratórios.
Aguardamos as definições do governo federal para a aquisição ou não de diversas vacinas que são disponíveis. Nós temos negociação com a indústria para, caso a União decline da decisão de comprar essas vacinas, o Estado do Espírito Santo tem interesse e já está determinado a comprar doses complementares para poder antecipar as etapas do Plano Nacional de Imunização no nosso estado. As distribuições das vacinas começaram na manhã desta terça-feira. As doses foram encaminhadas para alguns municípios do Espírito Santo. Ainda não há uma previsão de quando vai acontecer a imunização em massa, mas o secretário afirma que o governo já entrou com uma solicitação de uso emergencial, o que pode acelerar o processo. Foram pedidas mais de 4 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. A aprovação depende do governo federal e de toda a negociação com os laboratórios. Isso depende muito da capacidade de oferta da indústria, né? Depende muito também da disponibilidade e da aprovação pela Anvisa dessas vacinas. Então, nós temos a expectativa de conseguir adquirir uma quantidade suficiente para poder antecipar as etapas, principalmente dos grupos principais. Enquanto ainda não temos uma data específica para a vacinação de toda a população, o jeito é esperar. Mas esperar com responsabilidade e consciência. Olha, gente, a falta de insumos pode comprometer a produção de novas doses das 2 vacinas aprovadas aqui no Brasil. O motivo seria o impasse entre o governo federal e o da China. Quem tem os detalhes sobre esse assunto ao vivo pra gente é o repórter Yuri Demuner. Boa noite, Yuri. Fala pra gente. Ontem com a ótima notícia da vacinação, hoje com um problema que já estamos enfrentando. Uma boa noite para você, Isabela, uma boa noite para quem está em casa. É isso mesmo, a produção das 2 vacinas aprovadas aqui no Brasil já está enfrentando problemas, tudo por causa de uma crise diplomática causada pelo governo federal. Vamos começar falando da Coronavac, que é a vacina que temos aqui no estado. O Instituto Butantan, que produz a Coronavac, necessita de insumos chineses para desenvolver a vacina aqui no Brasil. O problema é que o governo federal vem criticando a China já tem algum tempo. Primeiro teve um episódio envolvendo o filho do presidente que criticou o governo chinês nas redes sociais. A embaixada da China aqui no Brasil respondeu à crítica, o que acabou gerando mal-estar aí entre os 2 governos. O próprio ministro das Relações Exteriores do Brasil já fez duras críticas ao país asiático, além de outras autoridades que até insinuaram que a culpa da pandemia do coronavírus é de responsabilidade da China. Diante disso tudo, o governo chinês está dificultando a exportação dos insumos para a produção da vacina da Coronavac aqui no Brasil. Em relação à vacina de Oxford e AstraZeneca, o problema é o seguinte: na semana passada, o governo brasileiro anunciou que iria comprar 2 milhões de doses da vacina que é fabricada na Índia, outro país asiático. Um avião chegou a ser preparado para buscar as vacinas, mas a aeronave nem decolou porque a Índia disse que não iria liberar as doses. Hoje, a Índia anunciou que vai exportar a vacina para 6 países, mas o Brasil ficou de fora da lista. A Índia também está fazendo uma retaliação ao governo brasileiro, porque no ano passado o país pediu a quebra de patente para a produção das vacinas contra a Covid-19. O Brasil, alinhado aos Estados Unidos, acabou votando contra a medida. Ontem o presidente se reuniu com o embaixador indiano para tentar resolver a questão, mas pelo jeito não deu muito certo não. A previsão do laboratório indiano é que consiga entregar as doses ao Brasil só daqui a 2 semanas. E a Fiocruz, que produz a vacina AstraZeneca aqui no Brasil, fica sem poder produzir porque também não tem os insumos que vêm da China. São questões diplomáticas, né, Isabela, que o Brasil agora tem que resolver para continuar a produção da vacina aqui no país. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, e a gente espera que seja resolvido da melhor maneira, né? Olha, gente, apesar da chegada da vacina, a pandemia continua. De ontem para hoje, 29 vidas foram perdidas por complicações do coronavírus aqui no estado. 1.682 novas pessoas se infectaram. Aqui no painel Covid, a gente contabiliza 279.039 casos confirmados, 5.565 óbitos e o número de recuperados é de 259.213. No próximo bloco, assalto em farmácia quase termina em estupro. Os detalhes já já.
Uma vítima de assalto quase foi estuprada em uma farmácia em Vila Velha. O crime foi filmado. O primeiro bandido entra com uma arma na mão. Depois entra o outro, que está de blusa com capuz e também está armado. Segundo os funcionários, os dois já entraram perguntando onde estaria um cofre. Eles revistaram todos o local e uma das clientes foi levada para um depósito, onde o bandido também foi filmado. Ele tenta tirar a blusa da vítima, depois se abaixa e toca na jovem. Os suspeitos, segundo as vítimas, pareciam estar sob efeito de drogas. Chegaram a discutir, pois um queria cometer o estupro e o outro queria ir embora. A dupla acabou fugindo, levou R$ 450 em dinheiro da farmácia e os celulares das vítimas. Esse crime aconteceu numa farmácia que fica em Jardim Asteca, Vila Velha, por volta das 10 horas da noite de ontem. Ninguém foi preso. Um idoso de 84 anos era mantido em cárcere privado no norte do estado. Vou chamar mais uma vez o repórter Yuri Demuné, que tem detalhes ao vivo para a gente sobre esse caso cruel, não é isso, Yuri? Boa noite novamente. É isso mesmo, Isabela, eu estou de volta e a gente já vai rodar as fotos aí para vocês verem o local em que esse senhor de 84 anos estava sendo mantido pelo próprio neto. É uma espécie mesmo de cárcere privado. O idoso, que é cego e tem dificuldades de locomoção, estava nesta casa que não tem entrada de sol. A porta e as janelas estavam bloqueadas e pregadas com pedaços de madeira. No local tinha muito lixo, uma situação realmente muito deplorável. O idoso foi localizado por policiais da Polícia Civil de Linhares enquanto eles faziam buscas pela região da comunidade de Palhau, na zona rural do município, quando ouviram alguém gritando e pedindo socorro de dentro desta casa. Eles foram até os fundos da residência e conseguiram ver ali pela greta da porta que alguém realmente estava, precisando de ajuda dentro dessa residência. Primeiro, depois de muita dificuldade, eles entraram e primeiro encontraram o senhor que estava sentado em uma cadeira e depois localizaram em um dos quartos o neto dele de 28 anos de idade. De acordo com a polícia, o rapaz estava ajoelhado e orando em uma linguagem desconhecida. Ao ser questionado, ele não respondeu às perguntas dos policiais e passou a ameaçar os agentes ali da Polícia Civil. O homem foi preso em flagrante por maus tratos e cárcere privado e o idoso já foi resgatado e entregue a uma equipe de assistência social da cidade, da Prefeitura de Linhares. Uma situação realmente muito triste com esse idoso de 84 anos. Isabela, eu volto com você no estúdio. Verdade, Yuri. A gente espera que ele se recupere agora, né? E esse neto continue preso. Olha, gente, um ladrão de celular se deu mal em Vitória. Ele foi preso após roubar o celular de uma passageira. O suspeito acabou de completar 18 anos. Usuário de drogas, já tem uma extensa lista de passagens pela polícia. Na maioria das vezes, roubou para alimentar o vício e foi pego mais uma vez. Aproveitou um momento de distração de uma passageira quando o ônibus parou no ponto e agiu. A vítima estava próxima à porta, falando ao celular com a mãe. Os indivíduos entraram, puxaram o celular dela e desceram correndo, adentrando o bairro Jardim da Penha. Assim como o roubo, a ação da Guarda Municipal de Vitória também foi rápida e o prendeu. O motorista do ônibus parou a nossa viatura, que estava patrulhando na Dante Michelini. Passou as características, a gente saiu em patrulhamento e conseguimos lograr êxito ali próximo ao São José. O indivíduo estava lá com as características, foi abordado e foi localizado o celular com o mesmo. Infelizmente, para o cidadão brasileiro andar com os pertences que ele consegue adquirir depois de muito trabalho é complicado. Um relógio de pulso, por exemplo, pode ser alvo dos bandidos, só que ele é para ficar no pulso, não é para ficar numa parede. O celular é um telefone móvel. Ou seja, tem que ser utilizado enquanto você está na rua. Se for para usar dentro de casa, é mais fácil usar o fixo, né? Pois é, infelizmente, nós ainda temos que ter muito cuidado ao usar esses tipos, de pertences, de objetos. Por isso, é sempre bom ficar atento, sabe? Olhar para os dois lados, andar sempre muito desconfiado. Ele é maior, inclusive com uma lista extensa aí de passagem, várias passagens, e agora ele acabou de completar 18 anos, então a gente espera que fique aí um tempinho, Ele, na verdade, ele teve a oportunidade, ele viu a oportunidade ali, próximo à porta, falando no celular, ele só teve o trabalho de subir 2 degraus, puxar e correr.
Mas segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por 2 crimes, por roubo e uma tentativa de roubo contra outra vítima e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. A seguir, o TNT apresenta os primeiros a serem vacinados aqui na Grande Vitória. É um instante só. Na edição de hoje, você viu que a vacinação já começou aqui na Grande Vitória e deve continuar amanhã no interior do estado. Agora você vai conhecer os primeiros que receberam as doses. Em Vitória, o seu José Firmino, de 93 anos, foi imunizado pela manhã. Ele recebeu a dose no Asilo dos Idosos da capital, onde mora há 21 anos. Os outros 65 idosos que vivem na instituição e os 67 profissionais que trabalham no local também foram vacinados. E olha só a felicidade do seu Antônio de Paula Moura. Fez até joinha. Ele tem 65 anos e foi o primeiro a receber a vacina contra o coronavírus em Viana. Ele vive no Instituto Lar Família Feliz, no bairro Campo Verde. Em Vila Velha, a dona Maria Benícia Marques, de 76 anos, abriu a sequência de imunização. Ela está em uma instituição de longa permanência em Itaparica desde junho de 2018. Agora não dá para negar que é inspirador ver a dona Joana Ornelas, aos 102 anos, recebendo a dose em Cariacica. Ela é moradora do Lar do Idoso Avedalma, em Cariacica Sede, desde 2014. É com esperança que a gente encerra o TN2 de hoje. Uma ótima noite para você e até amanhã.